Gente, cá estamos mais uma vez seguindo essa linha de estudos sobre a literatura, ou melhor, o gênero apocalíptico. Nas aulas anteriores a gente passou um pouco sobre o gênero profético, que está presente principalmente no Antigo Testamento, e agora a gente precisa falar um pouco sobre o gênero apocalíptico, a literatura apocalíptica, porque foi o que a gente se propôs a fazer. E a gente precisa, nesse momento, como no encontro anterior a gente falou sobre literatura apocalíptica, mencionando um pequeno apocalipse no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, hoje eu quero começar adentrando no livro de Apocalipse, que é um livro muito, vamos dizer assim, ele às vezes não é bem quisto, às vezes ele é mal quisto, não é um livro muito fácil, é um livro incompreendido, mas ele faz parte da Bíblia, faz parte do que a gente chama de cânon bíblico, está aqui. E ele precisa ser estudado. Então, antes da gente mergulhar no livro, eu preciso fazer algumas observações com você. Primeira delas, existe por aí muita interpretação que a gente chama de literalista. O que é uma interpretação literalista? A pessoa pega um versículo que está aqui e faz uma aproximação direta, uma referência direta a algo que está acontecendo agora, que ela acha que é aquilo. E isso muitas vezes ele vem junto com, olha, eu tive uma revelação e aquele versículo do Apocalipse é isso. Veja bem, nós vamos falar sobre isso também. E em vários momentos eu vou até pedir para você abrir o Google, para você ver como alguns versículos de Apocalipse parece que foram tirados das páginas do jornal de ontem ou de hoje. Mas o que a gente primeiro precisa entender é que o livro de Apocalipse, assim como todos os demais livros que nós estamos estudando, ele é um livro que tem um contexto, um lugar vivencial, ele tem uma origem, uma janela histórica, um povo, um emissor, um destinatário. Não é um livro que foi escrito única e exclusivamente para nós. Esse livro, originalmente, ele tinha uma história. A segunda coisa que eu preciso entender contigo é o seguinte: essa história de interpretação do Apocalipse, ela segue uma trilha que eu posso desde já bater com você assim. No primeiro momento do livro de Apocalipse, aqui eu já vou falar sobre onde provavelmente ele foi escrito, por quem foi escrito e tudo mais. No primeiro momento, eu vou colocar aí até talvez metade do século II, o livro ele fazia sentido para aquela geração, porque ela estava muito próxima dos eventos que originaram muito provavelmente aquele livro. Depois, no período que a gente chama de patrística, os pais da igreja, os pais apostólicos, eles, até o século IV, eles têm eles começam a trabalhar a ideia do sentido figurado do livro. Então, a partir dali, eles já deixam de casar o que estava escrito com os acontecimentos originais e começam a fazer interrelações mais figuradas do livro. E isso persistiu durante praticamente toda a Idade Média. Quando começou o período do protestantismo, da Reforma Protestante, houve uma outra ideia de interpretação do livro de Apocalipse, já voltando praticamente boa parte do livro contra a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, relacionando, por exemplo, o Papa como figuras como anticristo ou como a besta, e por aí vai. E depois, a partir do século XIX para os nossos dias, é que realmente veio aí uma profusão de interpretações, muitas delas
completamente deslocadas do texto, mas e que vêm às vezes junto com revelações de particulares de alguém, subjetiva de alguém. Então, o livro ele tem uma história de interpretação. Eu não posso, e aqui eu falo como cristão protestante de linha wesleyana, metodista, nós não podemos fazer interpretações dessa maneira. A gente precisa se aproximar do texto e, vamos dizer assim, criar possibilidades para a interpretação, para a compreensão daquele texto, que é o que a gente vai tentar passar aqui, essas possibilidades. Nada do que eu disser aqui é definitivo, está consolidado, está engessado, absolutamente, não é nada disso. O que eu quero, a nossa ideia aqui, é fazer com que você compreenda que existem possibilidades, certo? E dentro dessas possibilidades, a gente em vários momentos vai dizer qual foi a linha adotada, a linha de interpretação adotada por Wesley, por John Wesley. Quero te lembrar que John Wesley ele era um biblista muito criterioso, um exímio biblista, tanto que ele escreve notas sobre o Antigo Testamento e notas sobre o Novo Testamento. Inclusive essas notas de John Wesley sobre o Novo Testamento fazem parte da nossa tradição a nossa tradição doutrinária, da nossa tradição de interpretação da Bíblia. Então eu quero te lembrar, por exemplo, aqui nós metodistas, para nós a nossa tradição doutrinária ela vem a base de tudo é a Bíblia, depois vem o credo, depois eu tenho os 25 artigos de religião, eu tenho as notas de John Wesley sobre o Novo Testamento e os sermões de Wesley. Essa é a nossa tradição doutrinária que nós da Igreja Metodista nós seguimos. E eu vou passar para vocês, transmitir com vocês aqui, conversar com vocês algumas dessas notas de Wesley sobre alguns trechos do Apocalipse, ok? Pois bem, dito isso, gente, eu preciso que você mantenha aberto o livro de Apocalipse e, se possível, mantenha aberto o Google no seu celular, porque a gente em algum momento vai fazer uma pesquisa rapidinha aí. Então me acompanhe, mas antes vamos orar, agradecer ao Senhor porque estamos aqui. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por essa chance, esse tempo, esse momento de estudo, de reflexão, e o que nós desejamos é mergulhar naquilo que é próprio teu, é aquilo que o Senhor quer que percebamos. Então aguça, Senhor, a nossa percepção, aguça os nossos sentidos, para que compreendamos na profundidade com que cada um possa suportar. Queremos caminhar contigo e nos ajuda nessa trilha, Senhor, para que nós não nos desviemos, nem à esquerda nem à direita. E é no nome de Jesus que nós o fazemos. Amém e amém. Gente, primeira coisa com relação ao Apocalipse, o que é o livro do Apocalipse, assim, em linhas gerais? O livro do Apocalipse é um livro próprio da literatura apocalíptica, fruto de uma experiência de êxtase que foi dada a João. Quem foi João? Esse João de Apocalipse, ou o autor do Apocalipse, o que recebeu a revelação e passou o Apocalipse adiante. Os biblistas eles concordam muito em que muito provavelmente tenha sido o próprio apóstolo João. E eles, para confirmarem essa regra, eles dizem que boa parte do Apocalipse de João segue alguns estilos do escritor de 1 de João. Então, eles correspondem os dois escritores e eles creem que foi a mesma pessoa. Também é possível que tenha sido o apóstolo João por outro motivo. A tradição diz que João, muito provavelmente,
era o mais novo de todos os apóstolos. Tanto que, quando da crucificação, todos fugiram, porque todos eram considerados homens maiores e certamente eles seriam presos caso eles estivessem ali aos pés da cruz de Jesus. Mas o Evangelho de João nos relata que havia um que ficou lá, a ponto de Jesus dar uma das palavras da cruz a ele e à mãe, dizendo para João: João, eis aí a sua mãe, e para Maria: Maria, eis aí o seu filho. E aí diz o texto bíblico que a partir daquele momento João a recolheu em casa, passou a cuidar dela. Por que a gente imagina isso? Provavelmente João era muito novo, e aí, por ser muito novo, ele teve a vida, ele foi muito longevo, ele viveu muitos anos. Então, muito provavelmente tenha sido o apóstolo João. Há uma segunda posição de que não, possa ter sido alguém de segunda, vamos dizer assim, de segunda geração, que tenha sido evangelizado pela pregação de Paulo. Por quê? No começo de Apocalipse existem as cartas às 7 igrejas da Ásia. Então essa ideia das igrejas da Ásia, as igrejas da Ásia foram fruto do trabalho missionário de Paulo. Então um presbítero que escreve às igrejas da Ásia era alguém muito conhecido por essas igrejas todas. Então, muito provavelmente poderia também ter sido alguém que não o apóstolo João, um presbítero, um episcopo, um bispo, um pastor, alguém que transitava nessas igrejas e era conhecido por elas. Pode ter sido, mas isso é uma outra possibilidade que a gente também não tem como afirmar. Hoje a mais apropriada, a mais consagrada é de que tenha sido realmente o evangelho, o apóstolo João que tenha escrito esse livro. A segunda coisa diz respeito à autoria, não à autoria, diz respeito ao tempo, ao momento em que o livro foi escrito. Há um consenso de que o livro foi escrito em período de tribulação, período de perseguição, período de muita luta, muita dor, muito derramamento de sangue, muita dispersão. E naquele final de século, 2 momentos aconteceram para que pudéssemos colocar o livro de Apocalipse. O primeiro é o momento vamos dizer assim, até o ano 68. Vocês sabem, do ano 67 ao 70 houve a guerra judaica. Essa guerra ela culminou com o cerco de Jerusalém e com a destruição de Jerusalém e do templo. Isso aconteceu entre os anos 67 e 70. Nero, o imperador Nero, que perseguiu demais os cristãos, ele morreu no ano 68. Então, ele morreu ali no começo da guerra. Então, alguns dizem que pode ser que esse livro tenha sido escrito, ou um pedaço desse livro tenha sido escrito nesse período. Por que eles dizem pode ser? Porque há uma menção àquele nome, ao número 666. Esse número, alguns escritores mais antigos atribuíam a Nero César. Nero César é esse que, vejam, eu não chequei a informação, ok? Eu só estou repassando, não chequei. Mas Nero César dizem, inclusive eu não fiz a contagem, mas eu só estou repassando. Dizem que Nero César, em caracteres hebraicos, somava cada letra dentro do seu número, somava 666. Assim como em grego, no grego koiné, ele também somava 666. Só que aí, gente, é difícil tentar arbitrar todo o livro nesse período, porque houve um outro período de perseguição, que foi o período no finalzinho, na década de 90, finalzinho do século I, período do imperador Domiciano, que também perseguiu os cristãos. Boa parte dos biblistas entende que Apocalipse foi escrito nesse segundo período, na última década do século I, e muito provavelmente por conta da perseguição de Domiciano. Então, assim, esse foi o primeiro pano de fundo do livro. Olhe para o texto, eu preciso que você olhe para o texto e ande comigo.
o livro de Apocalipse, ele começa com as cartas até o capítulo 3. E aqui há eu preciso deixar claro para você o seguinte: há uma hipótese de que as cartas às igrejas da Ásia não fizessem parte original do livro. Elas podem ter sido anexadas posteriormente ao livro, aos escritos de Apocalipse. Porque se você ler as cartas, o capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que você pode ler as cartas fora do livro. Então isso é uma ideia. E a partir do capítulo 4 é que sim começa a visão. O livro de Apocalipse, ele começa, eu vou colocar aqui a partir do capítulo 4, com uma visão uma visão fantástica e majestosa vamos dizer assim, do trono, do aparato celestial. Fala de relâmpagos, trovões, vozes, seres viventes, 4 seres. Gente, olha, é uma parafernália. Isso aqui é a visão, meu. É a visão. E eu quero te chamar a atenção sobre como foi essa visão. Capítulo 4, final do versículo 1, diz: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E o versículo 2 diz: e logo fui arrebatado em espírito. Ou seja, ele já não estava ali, já foi para algum lugar. E aí ele tem a visão de um ser, um trono, a visão realmente fantástica, muito fantástica. E aí, capítulo 5 fala de um livro selado. Livro selado, irmãos e irmãs, diz respeito a mistérios. E isso poderia fazer muito sentido para aquele povo. Hoje, quando a gente fala de livro selado, se você olhar para os nossos livros, eles são nesse formato códice, né? Você abre e fecha, é assim. Mas os livros antigamente eles eram conhecidos, né? A palavra biblos, ele indicava uns rolos. Então você enrolava, desenrolava e você encontrava o texto conforme poderia ser assim. E você, quando você queria selar o livro, você enrolava ele todo, colocava tudo, tascava selo. Às vezes você colocava dentro de um pote, tampava e colocava selo ainda. Então você tinha selo por dentro, selo por fora, você selava o livro inteiro. A partir do capítulo 5 de Apocalipse diz que havia um livro selado com muitos selos. E houve uma certa... veja no capítulo 5, versículo 4. João chorava porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João está dizendo que ninguém na terra tinha capacidade de abrir aqueles mistérios. E aí, a partir dali, vem o versículo 5 e diz: não, tem o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele venceu e ele pode abrir os selos. E a partir daqui vem a saga da abertura dos selos. Gente, tudo que está aqui agora são visões, figurações e tudo mais. Imagine como se você estivesse numa grande peça teatral em que as personagens, cada qual tem o seu papel, elas entram em cena, anunciam e vem a cena. Imaginem isso. É mais ou menos isso que acontece, cheio de símbolos, cheio de simbologia, cheio de aparato figurativo e tudo mais. Então, não dá para a gente simplesmente pegar cada palavra dessa e querer associar a cada uma individualmente um significado próprio e específico, porque talvez a gente possa errar. A ideia talvez seja a gente pegar o todo e tentar interpretar aquela visão fantástica, magnífica, com relação a algum tipo de acontecimento que poderia ter feito sentido naquele tempo, e a gente vai começar a ver, pode sim ter feito sentido ao longo da história da humanidade.
Olha o texto. No capítulo 6, no versículo 1, diz que o cordeiro abriu um dos selos. E aí, imagine como se no palco, um dos seres, um dos 4 animais viventes, ele vem e diz em voz de trovão: vem e vê. E aí esse vem e vê, vem uma nova cena. E qual é a cena? A cena do primeiro selo: um cavalo branco que estava sentado e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro selo diz respeito a isso. Aqui, gente, há uma interpretação sugerida, e eu digo para você que faz muito sentido. Eu vou aqui seguir a interpretação que o Wesley ele traz sobre esse primeiro selo. Acompanhe. O primeiro selo, ele traz a ideia de um cavalo branco. Cavalo branco normalmente, ou a cor branca normalmente indica a paz. E o cavalo naquele tempo era um equipamento de guerra que era capaz de chegar nos lugares mais distantes, onde o ser humano não era capaz de chegar com tanta rapidez. O cavalo chegava. E aí o cavalo é branco, sobre ele tem alguém que tem um arco. O arco é também um equipamento de guerra que faz com que a flecha ela vá a lugares muito mais distantes. E mais, diz que a esse cavaleiro tinha uma coroa e ele saiu para vencer. Alguns comentaristas, e o Wesley estava no meio desse, ele dizia que esse cavalo branco, esse cavaleiro branco, ele simbolizava o Evangelho que saiu mundo afora, literalmente para vencer. É isso que, segundo Wesley, diz respeito ao cavalo branco. Houveram sim algumas interpretações ao longo da história, dizendo que, na verdade, não, isso aqui era apenas a figura de um anticristo que enganava a todos e saía sobre o cavalo branco a vencer. Mas Wesley não pensa assim. Wesley achava que não era anticristo, não, que era o próprio Evangelho, e é isso. Olhando o texto nesse versículo 2, realmente faz muito sentido para aquele povo que estava naquele primeiro século, né? Realmente o Evangelho ele chegou a lugares muito, muito longínquos, e muito provavelmente para eles isso fazia muito sentido. Então, o primeiro cavalo, sim, era a paz, o Evangelho da paz, a boa nova do Evangelho, chegando aos lugares mais distantes. Mas tinha o segundo selo. Olha aí no versículo 3, o segundo selo, e é interessante, é como se você estivesse de novo naquela plateia, e entra no palco o segundo animal dizendo, vem e vê. E a partir desse anúncio do segundo selo, vem a cena. Qual é a cena? Versículo 4, o segundo cavalo, o cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Segundo Wesley, o segundo selo não era nada além do que realmente a guerra, fruto da ambição humana que fazia com que os conflitos pelo mundo aumentassem em intensidade e frequência. Ele achava que essa violência, essa opressão, elas eram causadas principalmente pela ganância, pelo ódio, pela intolerância dos homens. Guerra, o segundo cavalo, guerra, pode sim, e significa sim, o cavalo vermelho, morticínio, espada, violência e tudo mais. Terceiro selo, no versículo 5, veja que novamente há o anúncio do terceiro animal, vem e vê. E aí a cena, um cavalo preto,
e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro selo fala sobre a carestia, sobre a escassez. E a escassez produzida muito provavelmente por conta da guerra, da ambição. Wesley dizia que esse cavalo preto que carrega uma balança simbolizava a fome, a escassez e também a injustiça relacionada à distribuição desigual dos recursos. Essa foi a interpretação que Wesley fez desse versículo. Muito provavelmente esse terceiro animal, o terceiro cavalo preto, para aquele povo fazia muito sentido também, porque em tempos de guerra, certamente que a escassez lá acontece, e isso provavelmente aconteceu também. O quarto selo, olha aí na sua Bíblia, versículo 7. É interessante que o quarto animal, ele diz: vem e vê, de novo. A cena, um animal entrando dizendo vem e vê, e novamente uma cena sendo colocada. Um cavalo amarelo, que estava assentado, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome a morte. O inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com os animais, as feras da terra. Novamente, aqui Wesley diz: olha, muito provavelmente o cavalo amarelo simboliza a morte, a peste, a doença e a condenação divina. Ao longo da história, nós tivemos muitas destruições por conta de doenças e pestes. Wesley acreditava que essa visão simbolizava a praga, a doença que assolava o mundo causadas, e ele diz, pela violência e pelo derramamento do sangue. Isso seria uma consequência do que estava já dos cavalos anteriores, Veja na sua Bíblia, versículo 9, quinto selo, fala da visão, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Até quando não julgas e vingas o nosso sonho dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Veja, quinto selo é uma amostra dos mártires que foram mortos por conta da perseguição. Para o primeiro século, gente, isso fazia muito sentido, porque veja, se a igreja estava sendo perseguida e martirizada e nada estava acontecendo, apenas a morte dos santos, cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça divina? E aqui a passagem, a mensagem é aquela, Deus dizendo a eles: calma que eu já vou fazer justiça. Wesley acreditava que isso era isso mesmo. Para Wesley, o quinto selo representava a fidelidade dos mártires, que deram suas vidas por amor a Cristo e a sua palavra. Havia sim a promessa da salvação e a promessa da redenção. O quinto selo era uma palavra de encorajamento aos cristãos, para que eles não desistissem. Deus estava olhando tudo aquilo acontecer, Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está presente. Deus está presente. A justiça divina vai prevalecer no final. Isso permaneceu até os nossos dias. A ideia nos nossos dias do quinto selo é que se relaciona ao sofrimento dos cristãos ao longo da história, além da expectativa do juízo divino. É muito interessante, se você der um Google hoje aí, dá um Google e você vai ver quantas igrejas e quantos cristãos ainda até hoje são perseguidos no nosso mundo de hoje. É muito curioso como, olhando para o nosso mundo atual,
nós vemos ainda muita perseguição aos cristãos. E existem os mártires modernos, eles não figuram nas páginas dos jornais atuais, eles não vão para a grande mídia, a gente nunca sabe onde eles estão, mas se você der um Google, você vai encontrar esses mártires modernos ainda sendo mortos e perseguidos. Em Apocalipse 6, verso 12, diz sobre o sexto selo, fala sobre um grande terremoto, fala sobre o sol negro como um saco de silício e a lua como o sangue. Aqui a ideia é de uma espécie de uma visão simbólica da ira de Deus. E aqui, gente, a gente precisa entender o seguinte: lua de sangue, por exemplo, é um fenômeno conhecido até hoje e era muito conhecido também dos antigos. Eu não sei se você sabe, mas inclusive saiu agora, esses dias agora na Folha de São Paulo, monges da Idade Média marcavam as observações dos eclipses, e num período, a reportagem diz que num período de cerca de 200 anos, eles observaram mais de 50 vezes esse fenômeno acontecer. E quando o eclipse ele acontece, né, em determinadas condições, a lua ela fica num aspecto extremamente avermelhado, que os antigos diziam que era a lua de sangue. Nós encaramos hoje como apenas um fenômeno astronômico, mas eles encaravam isso como um sinal divino. E aqui fala sobre a lua de sangue, a lua como sangue. Uma outra coisa também que acontece, aqui fala sobre a luz do sol que fica escuro, o dia fica escuro. Gente, ao longo da história, por diversas vezes, as erupções vulcânicas, elas fizeram com que o volume de cinza subisse a ponto de enegrecer alguns lugares. Isso, gente, para nós parece até ser uma surpresa, mas não. Inclusive, dizem, né, que no final da Idade Média, já vindo para o nosso tempo, já começou, na verdade, uma pequena era glacial. Embora a gente tenha vivido aí muito calor e tudo mais, mas os climatologistas dizem que nós estamos começando a entrar numa era do gelo. E muitos deles dizem que isso também é um sinal. Quando a gente olha para esse selo, né, o sexto selo, e fala também sobre tremor de terra, se você der um Google agora, você vai ver quantas vezes a terra treme em tantos lugares ao longo de um ano. É uma cifra que chega a ser assustadora, que às vezes a gente não tem noção. Até aqui, gente, nós estamos falando de selos que podem ter sido interpretados naquele primeiro século, mas eu poderia dizer para você, para cada selo desse, se você der um Google, abre no Google, e não é pedir a interpretação do texto, não é isso, é fazer outro exercício. Por exemplo, quando eu olho para o primeiro selo, cavalo branco, interpretando que é o evangelho que está chegando às culturas. Dê um Google e pergunte ao Google aonde o evangelho já chegou e aonde o evangelho ainda não chegou. Quais culturas ainda não foram alcançadas? Você vai se surpreender. A segunda, no segundo cavalo, vermelho, pergunte ao Google quantas guerras existem, além dessa guerra hoje, que é a guerra cult, né? Se é que existe isso, a guerra da grande mídia, a guerra da Ucrânia, mas quantas guerras existem ao longo do mundo hoje, atualmente? Tem muita guerra que se arrasta, guerras civis que se arrastam em alguns territórios por anos a fio, e a grande mídia não noticia esses fatos. Pergunte ao Google, você vai ver que ainda há o segundo cavalo, um cavalo vermelho, ele está trazendo ainda
está retirando a paz da terra e trazendo espada. Com relação ao terceiro, a fome, a carestia, a crise, se você perguntar ao Google onde se vive crise, carestia, onde se vive fome, o Google vai te responder. Com relação ao quarto selo, diz respeito ao cavalo amarelo, ao cavalo da doença, da morte. Pergunte ao Google onde estão os focos de endemias e quais são os possíveis focos de epidemias. Você deve saber que ao longo da história a humanidade viveu momentos de epidemias, inclusive na Idade Média. Então, muitas dessas epidemias, elas estão presentes, como a gente acabou de sair de uma agora em nível global, que foi a primeira, vamos dizer assim, grande epidemia, que de fato, desde 1917, se não me engano, depois da Primeira Guerra, houve a famosa gripe espanhola, que ficou durante cerca de 2 anos também, assim como o Covid. O Covid também ficou cerca de 2 anos, assolando o mundo, morreu muita gente. Se você olhar para esse texto, fica difícil dizer que isso não tem relação com os nossos dias. E com relação ao sexto selo, com relação à perseguição, ao quinto selo, a perseguição aos cristãos, pergunte ao Google, ele também vai te dizer que há perseguição aos cristãos. E ao sexto selo, com relação a terremotos, a lua de sangue, ao sol escuro, tudo isso também, fenômenos que estão presentes até os dias de hoje. O que eu quero dizer com isso, gente? Voltando à fala do início do nosso encontro. Nós temos uma história de interpretação do texto. O texto, de fato, ele faz sentido quando a gente pega o texto, imaginando que para aquele primeiro público, lá no século I, fazia muito sentido. Ao longo da história, o livro de Apocalipse teve a sua história de interpretação. Disse também que fica difícil a gente pegar única e exclusivamente os textos do Apocalipse e dizer que não, isso corresponde exclusivamente a determinada coisa dos dias de hoje, fruto de alguma revelação especial que alguém teve e tal. Isso também é uma interpretação perigosa, mas aí sim eu digo o que eu estava dizendo no início. Nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que o texto ele não faz sentido, absolutamente não faz sentido para os dias de hoje. Quando eu olho para os 6 selos lidos até aqui e dou simplesmente uma busca na internet, um Google, a gente vê que todas essas características estiveram presentes ao longo da história e ainda estão presentes na nossa história. Então, faz sentido, isso realmente faz sentido. No próximo encontro nós vamos terminar a lição dos selos e vamos começar a falar sobre as 7 trombetas. E vamos verificar que cada trombeta dessa, ela significa, claro, deve ter significado alguma coisa muito viva para o primeiro século, mas essas trombetas, elas também fazem sentido para os dias de hoje e nós vamos explicar o porquê, ok? Gente, por enquanto é isso. Eu vou deixar o meu WhatsApp aberto. Quem tiver dúvida, tecla para nós, tá bom? Vocês que estão que no futuro ainda vão assistir esse vídeo pela internet, pelo YouTube, deixa lá uma pergunta ou acessa o nosso Face, faz uma pergunta lá, alguém vai capturar essa pergunta e vai nos passar. Quem sabe a gente pode te ajudar no entendimento disso tudo, ok? Vamos orar e a gente precisa encerrar. Obrigado, Senhor, por essa chance de estarmos mais uma vez juntos e obrigado pela Tua palavra até aqui. Sabemos que Tu tens muito a nos revelar, então nos ajuda para que compreendamos com lucidez, com bom siso, com inteligência, com sabedoria aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. É isso aí, gente. Um grande abraço. Até a próxima.